Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Tenho certeza que você já deve estar aí se perguntando qual será o tema da nossa consulta de hoje. Hoje iremos falar sobre duas doenças bastante distintas, mas que compartilham de fardos em comum. Com relação, gente, à desinformação, com relação ao preconceito, aos estigmas sociais. Estaremos divididos por blocos para falar no primeiro bloco a respeito do Alzheimer e no segundo bloco sobre epilepsia. Iremos falar sobre possíveis causas, quais são os indicativos, os sintomas, fatores de risco e, principalmente, os desafios do manejo e também do tratamento. Quais são as opções que nós temos à nossa disposição? Lembrou de alguém a quem essas consultas são importantes e necessárias? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo, que é o Hit Play, que é a Hit TV, gente, na palma da sua mão. Perdeu algum conteúdo, um show da fé, um nosso programa, um Vejam Só? É só você baixar esse aplicativo de forma fácil, rápida e gratuita. Não perca, gente, a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. E olha só, eu também te convido a participar dessa consulta. Muitas vezes a gente tem diversas dúvidas e a gente acaba recorrendo ali ao doutor Google. E aí eu te indico, recorra ao Consulta ao Doutor, aproveite. Encaminha pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue fazer isso também através do nosso Instagram. Encaminha pra gente a sua mensagem, que é @consultaodoutorhittv. E por lá, a gente também te convida a participar de duas enquetes. Como temos dois temas, teremos também duas enquetes, estão já à sua disposição e prontas para você participar. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa primeira enquete na tela, focada na doença de Alzheimer. Na sua opinião, qual é a principal importância da campanha de conscientização sobre o Alzheimer, que é essa campanha que nós estamos vivendo nesse mês de fevereiro, que é o Fevereiro Roxo? Incentivar o diagnóstico precoce, reduzir o preconceito e também a desinformação, apoiar famílias e cuidadores, que também têm uma importância enorme, muito pouco se fala sobre isso, ampliar o acesso à informação e também o acesso ao cuidado. Clica lá, participa, estamos aguardando pela sua interação, combinado? Deixa eu te apresentar quem é a doutora que já está aqui nos nossos estúdios, pronta sim para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e tirar, é claro, as suas dúvidas. Na tela, doutora Ana Gandolfi, neurocirurgiã. Atua na área há 18 anos e encontrou na neurocirurgia a perfeita união entre a complexidade e a delicadeza do sistema nervoso. Seu diferencial está na empatia, no olhar atento às necessidades de cada paciente e na busca constante por atualização profissional. Acredito que comunicação clara e acessível é fundamental para aproximar o paciente do cuidado, fortalecer a confiança e combater a desinformação em saúde. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece demais a sua presença. Olha só, estava aqui fazendo, é claro, as minhas pesquisas, né, para entender por onde que caminha o bate-papo, por onde que é importante a gente passar. E dados, gente, da Organização Mundial da Saúde pontua que 55 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de demência, 70% está relacionado à doença de Alzheimer. E a projeção, gente, a previsão é que em 2050 esse número seja triplicado. A gente passa a falar em 152 milhões de pessoas. Quando a gente para olhar aqui para o nosso Brasil, dados do Ministério da Saúde pontuam 1.200.000 pessoas convivem com a doença de Alzheimer. E aí a projeção para 2050 é que esse número chegue, gente, a 5,7 milhões. Um aumento aí de 206%. E eu queria entender, isso tem a ver, por exemplo, com o envelhecimento da população ou por que essa projeção tão pesada, certo? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir demência de Alzheimer. Sim. Eu sei que às vezes, né, fica um pouco como sinônimo, mas não são sinônimos. Então, assim, a gente tem diversas causas de quadros demenciais. O Alzheimer é a mais frequente, é a mais comum e muitas vezes a gente acaba usando como sinônimo, mas não são sinônimos. Perfeito. Tá? Por que é importante a gente falar isso? Porque quando a gente fala do aumento, a segunda causa mais comum de demência são as doenças cerebrovasculares. E se a gente tem um envelhecimento da população, a gente vai ter também um aumento do Alzheimer, mas a gente também vai ter um aumento das doenças cerebrovasculares. Então, por isso,
o aumento tão importante, tá? Dos quadros demenciais. No Brasil, a gente tem um agravante que o principal fator de risco modificável que no Brasil a gente ainda tem como uma questão é a educação. Então, quanto mais anos a pessoa tem de educação, mais protegida ela está para o Alzheimer. Não que ela não vá ter, mas ela adia quando esse Alzheimer vai aparecer. E no Brasil, a gente ainda considera isso um risco modificável. A gente ainda pode aumentar o número de anos que as pessoas estudam para modificar esse fator. E por que o estudo tem esse peso? Tem a ver com o desenvolvimento cerebral? Tem a ver com o desenvolvimento cerebral, inclusive a maioria dos estudos que fala sobre, os estudos científicos que falam sobre os anos de estudo, eles falam isso na infância. A gente sabe que se a pessoa se mantiver estudando, mantiver aprendendo coisas novas, isso a gente ouve frequentemente, né, até na internet, a pessoa tem sim um efeito protetor, mas o principal é a criança completar pelo menos aí até o ensino médio, né? Então, esse efeito é justamente enquanto o cérebro está em formação, ele é muito mais importante do que, por exemplo, se a pessoa falar, eu vou voltar a estudar já na fase adulta. E aí eu aproveito e trago também esse gancho para você que está nos assistindo. Quando foi a última vez que você se dedicou a aprender algo diferente? Olha só que bacana que a doutora está pontuando para a gente, como algo que a gente pode fazer para estimular e para manter também o nosso cérebro longe das doenças, né, demenciais e tudo mais. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre a importância de existir uma campanha como essa, né, o Fevereiro Roxo. Eu acho que a importância, quando a gente fala de um mês dedicado à conscientização, é para conscientizar os profissionais de saúde, é para conscientizar a população, é para até falar, como você falou muito bem, né, sobre os cuidadores. Então, assim, todo mundo já ouviu falar sobre Alzheimer, então se fosse só com esse intuito, a gente não precisava ter um mês, o Fevereiro Roxo, né, porque todo mundo já ouviu falar, mas para a gente entender o que é informação de verdade, o que modifica e o que a gente pode fazer para ajudar, não só o familiar nosso, mas alguém próximo que a gente perceba, por exemplo, uma dificuldade de memória, como a gente pode abordar esse assunto, como a gente pode orientar essa pessoa e até o que a gente pode fazer pela nossa saúde mental, né, e neurológica. Exatamente, gente. Então, entender, muitas vezes, até por medo, né? Eu considero que essa é uma das doenças mais temidas, né? Fora o câncer, eu acredito que essa é uma das doenças mais temidas da nossa sociedade. E, às vezes, né, por medo, por receio, por amor aos nossos parentes, a gente evite falar sobre isso, evite olhar para isso, mas informação é tão importante, porque até nos guia, nos orienta e nos torna mais capazes de ajudar quem a gente ama, né? Por isso que acho que o nosso bate-papo hoje se justifica bastante. E aí eu queria entender, doutora, quais são os primeiros sinais do Alzheimer? Normalmente, o primeiro sinal do Alzheimer é uma alteração de memória, né? Então, a pessoa começa a esquecer pequenas coisas, perguntar novamente, até que no começo parece, e as pessoas falam muito nisso, né? Ah, não, é um envelhecimento, mas supostamente o envelhecimento saudável não é para a pessoa esquecer. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto, né? A gente sempre fica, às vezes, pensando, mas é próprio da idade. E, na verdade, com a idade, a gente não deveria começar a esquecer as coisas. Então, o primeiro sintoma costuma ser uma alteração de memória, que não começa com pequenas coisas, normalmente pequenas coisas em casa, onde deixou a chave, onde colocou algum documento, e ele começa a progredir para sintomas mais graves e realmente, né, não reconhecer o rosto das pessoas, esquecer o nome de pessoas próximas, mas aí já é uma evolução do quadro um pouco mais grave. Em que idade, mais ou menos, ele é mais comum? E aí eu queria aproveitar para perguntar se existem casos atualmente onde pessoas cada vez mais jovens estão sendo diagnosticadas com Alzheimer. Na verdade, a gente estima que acima dos 65 anos, 1 em cada 9 pessoas serão diagnosticadas com Alzheimer, tá? E acima dos 85 anos, 1 em cada 3. Então, você vê que acima dos 85 anos, aumenta consideravelmente a chance, né, de você ser diagnosticado com Alzheimer. Mas, normalmente, o Alzheimer vai se manifestar a partir dos 70 anos, né? Dificilmente vai ser antes disso. O diagnóstico, eu acho que não é que as pessoas estão sendo diagnosticadas mais cedo, elas estão, né, com menos idade. Acontece que
a gente faz o diagnóstico mais precoce, talvez até pelas próprias campanhas de conscientização, pelo fato da gente conhecer melhor a doença e talvez porque a gente tem hoje uma necessidade cognitiva maior. A gente quer fazer mais coisas, a gente quer, né? A gente vê idosos que, na verdade, quando a gente fala de quadros demenciais, às vezes a gente pensa assim, os idosos estão ficando doentes. Na verdade, a gente está cada vez mais saudável, né? A longevidade nossa está aumentando. Só que a nossa vitalidade, a vontade de fazer coisas diferentes, mais velho, também está aumentando. Então, eu acho que a gente percebe também mais por conta disso. Aí, então, essa questão do Alzheimer fica um pouco mais latente e mais fácil de ser identificada entre os parentes e tudo mais. Exatamente. Queria entender quais são os fatores de risco mais comuns. Vamos lá. Então, o primeiro fator de risco, como eu falei, é a questão da escolaridade. Acho que esse é um fator importante, principalmente a escolaridade na infância e adolescência, até terminar o ensino médio. O segundo fator de risco é parentes próximos que tenham, mas aqui eu queria fazer uma pontuação que a genética, os casos de Alzheimer genético, eles são uma minoria dos casos, eles correspondem aí a 5%, no máximo 10% de todos os casos de Alzheimer. Eu falo isso porque é muito comum que a gente receba em consultório o paciente falando, eu tenho muito medo de ter Alzheimer porque o meu pai teve, porque o meu avô teve. E, na verdade, a chance maior de você ter Alzheimer não é pelo risco familiar, mas sim, ele existe, eu acho que a gente tem que pontuar isso, é importante saber. Outras coisas aquela pessoa que tem hábitos de vida ruim. Então, controle de pressão arterial, controle de uso de álcool, controle de diabetes. Diabetes é um fator de risco importante também para piora, pelo menos, do quadro de Alzheimer. Depressão e ansiedade também, interferem? Principalmente a depressão. Tá? Mas a gente tem que separar uma coisa da outra. Tem alguns pacientes que às vezes começam com um quadro demencial, muitas vezes são diagnosticados com Alzheimer e quando a gente vê é uma complicação de um quadro depressivo. Mas sim, depressão é um fator de risco. E existem estudos também que pontuam que quando a pessoa deixa de ouvir e não corre atrás de tratamento, né, de utilizar os aparelhos e tudo mais, esse isolamento também favorece o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né, doenças demenciais. Isso, de todas as perdas sensoriais que a gente tem, a perda auditiva é o maior fator de risco para o desenvolvimento de quadro demencial, tá? E se supõe que seja pelo isolamento social, porque quando a gente compara também populações parecidas, o isolamento social por si só, ele é um fator de risco. Então, a gente entende que o idoso que tem uma perda auditiva, ele tem maior chance de se isolar e, pelo isolamento, ele tem uma maior chance de quadro demencial. E essa questão tem sido mais falada recentemente, não é? Até pouco tempo atrás, muitas pessoas nem sabiam que isso daí poderia vir a ser um fator de risco. Então, acho que é importante a gente deixar esse alerta, né, para quem está nos assistindo. Com certeza. E eu acho que a outra coisa é que, quando a gente pensa em perda sensorial e risco de demência, a gente tem uma tendência a sempre pensar na visão, né? A visão é algo que a gente usa muito no dia a dia, então a gente sempre tem uma tendência. E sim, a visão é um fator de risco também, tá? A perda visual, mas a perda auditiva ela é mais importante. O diagnóstico precoce, ele pode mudar o desenvolvimento dessa doença, o bem-estar desse paciente? Ele pode mudar o bem-estar desse paciente e dessa família, até para a gente preparar essa família e esse paciente para tudo que vai vir, né? Até em termos de organizar a vida dele para a evolução do quadro, porque esse quadro a gente sabe que ele vai evoluir. Além disso, a gente pode começar as medicações que a gente faz, que na maioria das vezes são medicações mais sintomáticas, mais cedo e fazer um ajuste dessa medicação de forma mais lenta, tá? E hoje existem medicações, porque o que é o Alzheimer, o que a gente entende que seja o Alzheimer hoje? É uma deposição de uma proteína específica, que ela não deveria ficar ali parada, digamos assim, no cérebro, e ela fica ali e ela atrapalha a comunicação de um neurônio com o outro. Grosseiramente falando, é isso. Hoje a gente tem medicações que quebram essa proteína, tá? A gente ainda tem muito pouco, tem estudos feitos, então essas medicações são liberadas para o uso, mas a gente ainda tem muito pouco tempo de uso para dizer se isso vai mudar a história da doença. Mas já são medicações que a gente pode usar e tem duas liberadas no Brasil.
Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre por onde caminha, como que funciona, gente, o uso das medicações, quais são as definições de tratamento, enfim, por onde que passa tudo isso. Antes de mais nada, gostaria de te convidar a participar aqui desse bate-papo DDD 11 3337 5886. Não perca a oportunidade de encaminhar para a gente a sua dúvida ou seu relato. Lembrando, gente, que a sua participação, caso você não queira se expor, também pode ser feita de forma anônima. Combinado? Basta você sinalizar para a nossa produção. Então vamos lá, fala pra gente por onde caminha esse diagnóstico, quais são os relatos, né, de que forma que é importante. Muito eu gosto de trazer assim para quem está nos assistindo, às vezes a gente vai no médico e não sabe direito o que é importante, o que é válido para que você consiga de fato fechar um diagnóstico. Então da anamnese, né, dessa conversa com o paciente ou com os familiares, o que é importante você saber? Primeiro, normalmente a queixa, né? E a queixa, se é uma queixa que vem do paciente apenas, ou é uma paciente que vem da família apenas, ou é uma queixa que vem dos dois, né? Tá. Claro que se a queixa vier dos dois lados, a gente acaba valorizando um pouco mais, mas a gente vai valorizar sempre. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que você falou do paciente com depressão. O paciente com depressão, muitas vezes, ele não se queixa, é a família que se queixa. Então, é um fator para a gente pensar que talvez tenha algo a mais nesse quadro demencial. Normalmente queixas de memória, o importante é que o médico, seja de qualquer especialidade, que atenda esse paciente que está com uma queixa de memória, ele faça algum exame de triagem. Esse exame é feito em consultório mesmo, é um exame com uma série de perguntas, e faça esse exame de triagem para ver se esse paciente efetivamente aparentemente tem uma perda de memória importante. Às vezes o paciente supervaloriza aquela queixa e ele, comparado com a população, porque a gente tem uma média populacional, ele não está tão ruim assim. Às vezes você percebe que ele está realmente com uma perda e a gente precisa fazer uma investigação e daí sim que a gente vai fazer a investigação com o exame de imagem. E essas perguntas é tipo um questionário onde você busca entender por onde caminha a memória, a lembrança daquele paciente. Exatamente. Tem uma série de perguntas relacionadas à memória, tem algumas perguntas relacionadas à atenção, até a como que a gente faz como que a gente cria memória visual, por exemplo, tá? Que legal. E a gente consegue fazer essa triagem, como eu falei, qualquer médico consegue aplicar um teste como esse. E como que eu, enquanto familiar, assim, identifico aquilo que é uma perda de memória normal, né, um esquecimento comum, de um esquecimento muito característico do Alzheimer? Não existe, assim, como não familiar, existe. Na verdade, assim, até existem alguns padrões de memória, de alteração de memória mais comuns do Alzheimer. Mas como familiar, às vezes é um pouco desafiador a gente perceber. Mas, de maneira geral, é uma perda de memória mais recente. Então, uma pessoa começa a confundir dias da semana, começa a confundir, às vezes você conta uma história, a pessoa daqui a pouco pergunta a mesma coisa de novo, né? Mas aqui tem uma questão de contexto também. A gente tem que pensar que às vezes o idoso, ele tem, por exemplo, a rotina todos os dias para ele são iguais. Então ele confundir e chamar hoje de quarta sendo que é quinta, talvez não seja tão relevante assim. Então a gente tem que ter uma permissividade do que a gente considera como perda de memória. Entre homens e mulheres, quem é mais acometido? As mulheres. Estamos aí, gente, mais uma vez ganhando na frente dos homens. E o que justifica isso? Temos os hormônios, por exemplo, a chegada da menopausa como justificativa? Não. Não sabemos se realmente existe essa correlação. Antigamente, até a gente comparava e poderia dizer que era porque as mulheres tinham menos anos de estudo, né? Mas hoje a gente já tem uma população aí que consegue ser comparável em anos de estudo, principalmente, como eu falei, na infância e adolescência. Então, a gente ainda não sabe, mas a diferença não é tão grande assim, mas realmente tem uma predominância das mulheres. Entendi. E agora vamos entender, então, quais são os exames, né? A gente estava falando aqui a respeito do questionário, que é aplicado ali no consultório mesmo. E existem exames que pontuam, que te ajudam a fechar esse diagnóstico? Alguns indicativos, marcadores corporais? Como eu falei, a gente normalmente pede sempre um exame de imagem de cabeça. A gente normalmente, esse exame de imagem que a gente pede é uma ressonância, tá? A tomografia, ela não ajuda tanto a gente nesse diagnóstico, então tem algumas alterações mais características de Alzheimer, não é 100%, mas elas são mais características de Alzheimer. E a gente tem hoje, que é relativamente recente, um exame que a gente pode fazer, que é colher aquele líquido da espinha, que a gente colhe, por exemplo, para a meningite. A gente colhe e faz a dosagem dessa proteína e
avalia frente ao quadro clínico se pode ser o Alzheimer ou não. Eu falo frente ao quadro clínico porque alguns pacientes eles vão ter a presença da proteína sem um quadro clínico compatível. E talvez eles nunca venham a desenvolver a doença. Então, você não consegue fechar um diagnóstico só com os exames e também não consegue fechar um diagnóstico só com o questionário, né, e com Perfeito. a anamnese com o paciente. Apesar de que eu imagino que a clínica seja muito mais importante para você do que até um resultado de exame especificamente. Exatamente. A clínica ela é muito mais exuberante. Então, a clínica ela tem uma clínica mais característica. Então, se for para escolher um dos dois, a gente vai escolher só a clínica. Mas realmente os dois, é melhor ter a clínica e os exames. Perfeito. Vamos então receber a participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem participa? Silvana Castro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Silvana. Boa tarde para você também. Tenho 50 anos e ando muito esquecida, o que tem me preocupado. Já devo procurar um médico para investigar e prevenir algo mais sério? Tenho transtorno bipolar. Isso pode influenciar? Vamos lá, Silvana. Sim, pode influenciar. Esse é o primeiro ponto. O transtorno bipolar, principalmente os episódios de mania, eles podem levar a um declínio cognitivo, tá? Principalmente se não estiver tratado. Então, o primeiro ponto é avaliar como que está o tratamento do transtorno bipolar, se realmente o paciente está controlado. Estando controlado, é ideal investigar, sim, o mais precocemente possível. O Alzheimer, na fase que você já começa com algum grau de esquecimento, ele não é mais prevenível, porém, a gente consegue ter tratamentos que podem retardar o curso da doença, além do que você precisa investigar se não pode ser outro quadro, né, que você acha que é Alzheimer e que pode ser um quadro reversível de esquecimento. Por isso que é muito bom, né, Silvana, você ir atrás de orientação médica, fazer essa investigação, porque existem também até questões de vitamina, por exemplo, que podem interferir na sua lembrança, na sua memória, enfim, podem ser outras questões, como a doutora está trazendo aqui. Eu aproveito a participação da Silvana para entender com relação a medicamentos, porque eu imagino que existam alguns tratamentos ou classes de medicamentos que podem favorecer o desenvolvimento de demências. Tem alguns medicamentos que eles podem favorecer o quadro de demência. Como eu falei, elas não são medicações que vão causar Alzheimer, por exemplo, mas elas podem favorecer quadros demenciais, sim. Perfeito. Silvana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora quem participa é o Amauri de Goiânia. Seja muito bem-vindo, Amauri. Boa tarde. Gostaria de saber se zumbido no ouvido seria um sintoma do Alzheimer. Vamos lá, Mauri. Isoladamente não, mas sim, alguns pacientes com Alzheimer podem ter queixa de zumbido associada, mas isoladamente somente o zumbido no ouvido não é para preocupar para Alzheimer. Claro que precisa ser investigado, mas não para o Alzheimer. Perfeito. E aí vale buscar qual tipo de médico, por exemplo, para que ele já consiga identificar pelo menos essa questão do zumbido no ouvido? Normalmente o otorrinolaringologista que vai avaliar esse zumbido. E aí, se houver a necessidade, ele pode encaminhar. Melhor você tirar essa dúvida primeiro com o otorrino, Amauri. Combinado? Obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. E agora quem participa, a Franciele, aqui de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde para você também. Sou nutricionista e vejo muitos pacientes com vitamina B12 abaixo de 300. Sem que isso receba a devida atenção. A B12 é essencial para a saúde do cérebro e também para a prevenção de déficits cognitivos. É importante esse apontamento, né, da doutora Franciele, também nutricionista, sua parceira aí participando. Obrigada pelo seu comentário, Franciele. Realmente, a vitamina B12, como a Franciele coloca, ela pode pode causar alguns transtornos cognitivos e outros transtornos neurológicos, inclusive. Me chama a atenção que ela tenha pontuado essa deficiência de vitamina B12, porque é infrequente que a gente veja com a oferta de alimentos que a gente tem hoje. É mesmo? Eventualmente, a gente vê em paciente que fez cirurgia bariátrica, então cirurgias de redução do estômago, tá? Porque eles têm eles têm uma dificuldade de absorção mesmo, não é só a baixa ingesta alimentar, eles têm uma dificuldade de absorção. E em pacientes etilistas, então pacientes que têm abuso de álcool, eles normalmente levam uma deficiência de vitamina B12. Porque até se a gente parar para olhar, analisar os rótulos dos alimentos, muitos, né,
tem ali a sua carguinha de vitamina B12. E aí até já tiveram nutricionistas que participaram aqui do Consulta ao Doutor que pontuaram para o cuidado contrário, né? Que é a grande ingesta desse tipo de vitamina, do complexo B. Exatamente. E o que me chama a atenção é porque muitas vezes, como eu falei, hoje a gente não costuma ver tanto essa deficiência. Então, quando a gente vê a deficiência, a gente precisa investigar se não está tendo alguma fonte de perda. Então, se o paciente não tem, por exemplo, uma doença gástrica que está levando à perda à queda de absorção ou qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Obrigada, viu, Nutri, pela sua participação. E aí eu queria entender com relação aos estágios da doença, né? Inclusive para os pacientes e também para os familiares, né? O que os familiares devem ficar atentos e precisam estar prontos para passar e esperar e saber como conduzir. Eu acho que uma coisa importante da gente pontuar quando a gente fala dos estágios da doença é que é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível. Né? Tá. Isso quer dizer que é uma doença que os neurônios vão perdendo a função progressivamente, que ela vai evoluir, mesmo que a gente consiga retardar essa evolução e que a gente não tem uma forma de cura. Eu acho que por dois motivos a gente precisa pontuar isso. O primeiro é porque a gente vê curas milagrosas para muitas coisas hoje na internet, tá. Inclusive para doenças incuráveis como Alzheimer. Um outro ponto é que a gente precisa entender que, apesar de ser progressiva, ela não pode evoluir de um dia para o outro. Desculpe. Imagina. Então, é comum que a gente veja, às vezes, o paciente fala assim, meu familiar piorou nos últimos 3 dias, mas é a evolução da doença. Não, 3 dias você precisa investigar se ele não está com a infecção, se ele não teve um AVC associado, porque não é comum que ele vai ter essa piora. Entendi. E aí, quando a gente pensa assim, no estágio da doença, enquanto que ela pode progredir, eu queria entender um pouco com relação ao tempo, né? Essa progressão, ela pode levar quanto tempo? E aí, mensurando, né? O que seria uma evolução rápida e o que seria uma evolução com um medicamento certo? Essa evolução, ela normalmente é ao longo de anos, tá? Tá. O que a medicação vai fazer é aumentar esses anos. Então, tem paciente que fica 10, 15 anos com uma doença de Alzheimer e relativamente, dentro da rotina dele ali, relativamente bem, né? E sem a medicação, realmente o paciente vai ter um declínio aí em 2, 3 anos, ele vai ter um declínio. Mas, como eu falei, é ao longo de anos, por isso que quando a gente tem uma piora muito rápida, a gente tem que pensar em outra causa que esteja agravando o quadro cognitivo do paciente. E aí, entendendo sobre tratamentos, quais são as minhas opções? A gente tem os medicamentos que a gente usa há muitos anos, que são os medicamentos que a gente usa para reduzir sintomas. Então, desde medicamentos que aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores por mais tempo lá, digamos assim, até medicamentos que eles vão aliviar sintomas, por exemplo, relacionados ao sono, que a gente sabe que o Alzheimer também está relacionado com alguns distúrbios de sono. Hoje em dia, a gente ainda tem as medicações que são direcionadas para o Alzheimer, que são essas medicações que eu falei, que elas vão fazer a quebra dessa proteína que está em excesso. Mas, de novo, a gente não sabe se o paciente que já tem essa proteína por todo o cérebro, se a quebra da proteína vai ser o suficiente para recuperar a função. A gente tem pouco tempo de uso para a gente dizer que esse paciente efetivamente vai responder bem. Talvez os melhores respondedores seja aquele paciente que diagnostica precocemente. Perfeito. Tá vendo, pessoal, a importância do diagnóstico precoce. Acontece em várias doenças e nessa não é diferente. Em várias não, praticamente em todas. Quando a gente senta aqui para debater, para falar sobre, é sempre a mesma pontuação, o mesmo apontamento. É importante diagnosticar de forma precoce. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou, na sua opinião, qual é a principal importância da campanha de conscientização sobre o Alzheimer, esse fevereiro roxo? Reduzir o preconceito e a informação, ganhou como alternativa mais votada, né? E a desinformação, incentivar o diagnóstico precoce, apoiar famílias e cuidadores e, em último lugar, ampliar o acesso à informação e também ao cuidado. Queria que você comentasse o resultado dessa enquete. Ela me surpreendeu um pouco. Eu achei que talvez eu ampliar o acesso ao cuidado fosse ganhar. Mas eu fico muito contente que as pessoas estão realmente preocupadas com a desinformação. Porque, como eu disse,
a gente tem muita desinformação hoje na internet, né? Tem muita informação, mas também tem muita desinformação, principalmente curas milagrosas para doenças que são incuráveis. Então, é importante as pessoas estarem preocupadas com a desinformação e procurando se informar por fontes mais confiáveis, porque eu acho que isso é fundamental para a gente dar um melhor apoio tanto para os pacientes quanto para os familiares dos pacientes. E eu queria aproveitar esse nosso espaço aqui para falar um pouco sobre essa questão dos familiares, né? Quais são os grandes desafios vividos pelos cuidadores, né? Pelos familiares que estão ali, lado a lado? Eu acho que a gente tem várias questões na família. Eu acho que toda doença crônica leva a uma sobrecarga muito grande do cuidador. Mas no caso do Alzheimer, a gente ainda tem o agravante que aquele cuidador, na maioria das vezes, é da família, e ele vê que daqui a pouco aquele familiar já não lembra mais dele, já não reconhece ele, e isso tem um impacto psicológico muito grande. Então, eu acho que a primeira medida numa família, quando você tem um diagnóstico como esse, é entender quem que vai cuidar, como vai ser o revezamento, porque essa pessoa que está só cuidando, e eu falo bem entre aspas esse só, ela tem uma sobrecarga mental muito grande. Então, ela precisa dos momentos de apoio, ela precisa dos momentos dela de lazer, porque é uma sobrecarga muito grande. E é importante a gente olhar com bastante cuidado, gente, porque a pessoa que está ali para cuidar do seu parente, né, que está abrindo mão muitas vezes do seu lado profissional, do seu desenvolvimento profissional, é muito importante que essa pessoa busque ajuda, né? Busque amparo, busque tratamento psicológico, porque vai ser muito difícil que ela sozinha consiga dar conta. Exatamente. Hoje em dia a gente ainda fala mais sobre isso, tem grupos de apoio, muitas vezes grupos de apoio até por doença, então os cuidadores do Alzheimer, os cuidadores dos diabéticos. Olha que bacana graves. saber que existe. Então isso tem mudado, mas eu acho que ainda falta muita empatia para a gente cuidar dos cuidadores. E só para finalizar aqui o nosso bate-papo, antes da gente partir para falar sobre epilepsia, que é o nosso tema ali do segundo bloco, você falou, estamos diante, né, de uma doença que não tem cura, mas existe prevenção, certo? Quais são as medidas que a gente precisa tomar hoje, né, para recalcular a nossa rota, que muitas vezes a gente está negligenciando? Então vamos lá. Primeiro, para as crianças e adolescentes, anos de estudo, né? E não é só o estudo formal, mas também a gente estimular leitura de livros, estimular, de repente, aprender uma língua nova, aprender instrumentos musicais, tudo isso, né? Isso vale tanto para as crianças e adolescentes, que é o mais importante, mas também na fase adulta. E cuidar da nossa saúde como um todo, que vai ajudar muito. Então, prevenção de diabetes, controle de hipertensão naqueles pacientes que são hipertensos, tomar remédio, controle de sono, fazer higiene do sono, evitar abuso de álcool e de outras drogas ilícitas e prevenir principalmente se, por exemplo, teve uma perda visual ou uma perda auditiva, buscar formas de tratamento ou de usar um aparelho auditivo, por exemplo, que vai ajudar a prevenir ou pelo menos retardar o desenvolvimento do Alzheimer. E praticar exercício físico. E praticar exercício físico sempre. Sedentarismo, não, pessoal. Consulta doutor vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre epilepsia. Já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, hoje estamos separados por blocos. No primeiro bloco a gente falou sobre a doença de Alzheimer e seus desafios, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. E agora a gente vai focar o nosso bate-papo para falar sobre epilepsia. Pois é, a gente vai entender, gente, quais são os tipos mais comuns, quais são as causas, os sintomas, de que forma que a gente, claro, consegue ajudar uma pessoa que esteja tendo uma crise epilética ao nosso lado. Muitas vezes a gente não sabe como agir e agir de forma errada também pode ser bastante ruim. Então, a gente está aqui trazendo informações que podem e vão salvar vidas. E a gente vai falar, é claro, também a respeito de tratamentos. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo e você consegue compartilhar o nosso link de transmissão tanto pelo site, que é www.hittv.com.br,
quanto, gente, pelo aplicativo HitPlay. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Ao invés de você correr lá para o Dr. Google, aproveite os nossos especialistas e traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, é só você sinalizar para a nossa produção que a gente traz a sua dúvida de forma anônima, combinado? E você também pode participar através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá, você vai ter acesso lá nos stories, gente, a enquete que está aguardando pela sua resposta. Diretor João Capellini, coloca para a gente a nossa segunda enquete na tela. Qual destas verdades sobre epilepsia mais te surpreende? Em algumas regiões, e isso não é só aqui no Brasil, é no mundo, não há atendimento médico. Impacto econômico para pacientes e familiares também, gente. Não é só o paciente que sofre, mas as pessoas também que estão ali no entorno sofrem com essa questão. Discriminação afeta mais do que as crises, o aumento de doenças e risco de mortalidade. Então, clica lá na alternativa que a gente vai trazer essa informação para você. E para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Ana Gandolfi, que é neurocirurgiã. Aproveito para agradecer sua presença e participação aqui do nosso Consulta ao Doutor. Você deu uma aula para a gente sobre Alzheimer e agora a gente vai saber um pouco mais sobre epilepsia. Muito bom, obrigada mais uma vez pelo convite, Dani. Explica pra gente, doutora, o que é a epilepsia? A epilepsia é uma doença que o nosso cérebro, os neurônios do nosso cérebro, eles se comunicam um com o outro através de um impulso elétrico, tá? A epilepsia é uma atividade elétrica desorganizada. Ela pode ocorrer numa área do cérebro ou ela pode desencadear pelo cérebro todo, mas é uma doença em que essa atividade elétrica ela está desorganizada. E muitas pessoas confundem, gente, epilepsia, crise epiléptica e convulsão. Queria que você explicasse um pouco sobre cada uma delas. Perfeito. Então eu vou começar pela convulsão, que talvez seja o termo mais comum, né? E que as pessoas ouvem mais falar, e é muito mais comum você ouvir de um familiar, de um paciente, eu tive uma convulsão, do que eu tive uma crise epilética, né? Epilética dá uma sensação de um termo médico. A convulsão, a gente tem uma tendência a usar menos esse termo na medicina, embora seja um termo que eventualmente a gente use, porque ele quer dizer que teve um quadro motor associado. Então, todo aquele quadro que o paciente realmente cai no chão e se debate é uma convulsão. Porém, a gente tem outros tipos de crise epilética que não são convulsivas, ou seja, não tem quadro motor. E a gente tem uma necessidade muito grande na medicina de que a gente torne público cada vez mais para a população leiga de que existem outras formas de crise epilética que não são motoras, porque senão fica a impressão que sempre precisa ter o quadro motor para ser uma crise epilética. E a epilepsia, ela é quando a gente determina que aquele paciente tem a doença que tem uma maior chance de ter crises epiléticas. Então, a crise epilética qualquer um de nós pode ter. É um pouco assustador talvez falar isso, mas qualquer um de nós pode ter, mas desencadeada por alguns fatores. Então, por exemplo, queda muito grande da glicemia, falta de sono. Tem alguns fatores que podem levar qualquer um de nós a ter uma crise epilética. A epilepsia, você está falando, essa pessoa tem um risco maior de ter outras crises. Entendi. E o que seria uma crise epilética sem convulsão? Normalmente você tem uma atividade grande elétrica numa determinada região do cérebro, levando a algum tipo de transtorno. Então tem a crise que eu acho que talvez seja a mais conhecida das não convulsivas, que é a crise de ausência, em que a pessoa simplesmente fica parada, ela simplesmente não responde olhando para o nada. Tá. Mas a gente tem algumas outras formas de crise em que a pessoa tem quase que alucinações visuais, tem algumas formas que a pessoa fica fisicamente um pouco mais agressiva, embora ela não tenha abalos. Olha só, gente, que interessante. Como que o nosso corpo se comporta, não é? Quando a gente para pensar nas causas, elas podem ocorrer por diversas razões. Então, a gente tem ali questões genéticas. Vamos tentar entender de que forma, né? Você estava falando para a gente sobre essa epilepsia de ausência, certo? E existe a epilepsia de ausência na infância. Isso. A pessoa que ela tem uma crise de ausência na infância, ela tem um maior risco de
se tornar alguém portador de epilepsia no futuro, mas isso não é, obviamente, garantido que vai acontecer, mas ela tem uma maior chance, assim como quem tem convulsão febril na infância, que é um termo que todo mundo já ouviu falar, também principalmente quem tem crianças pequenas em casa. Tá? E a epilepsia genética, então, normalmente, mesmo que você não tenha, isso é uma outra dúvida que as pessoas têm, mesmo que você não tenha uma história familiar conhecida, você pode chegar ao diagnóstico se você tiver mais de 2 crises epiléticas e tiver alguns padrões dentro nos exames, você pode ser diagnosticado com um tipo de epilepsia que a gente chama de genética, mesmo que você não tenha uma história familiar conhecida. Né? Isso é gera um pouco de dúvida. Não, mas é genética, mas eu não tenho. Mas a gente chama de genética porque a gente entende que não tem nenhum outro desencadeante. Eu imagino que isso torne a epilepsia um grande desafio, né, para os médicos, para entender principalmente uma criança. Sim, e acho que também é um desafio justamente porque a epilepsia é um conjunto de doenças, na verdade, né? Porque tem várias crises diferentes, as formas de tratamento, muitas vezes a medicação que a gente escolhe vai mudar de acordo com o tipo de crise que o paciente tem. Então, na verdade, são muitas doenças dentro do nome epilepsia. Perfeito. O que é a epilepsia mioclônica juvenil? Normalmente é uma epilepsia que a mioclonia são como se fossem abalos, só que não é aquele abalo da convulsão característica que a gente fala, né? Mas normalmente ela atinge as crianças pré-adolescentes, e ela vai se dar dessa forma desses abalos que não necessariamente tem perda de consciência associada. Perfeito. E como causa também, a gente tem as convulsões fotossensíveis. Isso tem a ver com a iluminação, com a luz do lugar. Isso pode ser um gatilho. Isso, normalmente não é só a iluminação do lugar, normalmente são iluminações muito fortes e normalmente luzes piscantes, tá? Tanto é que uma das formas da gente sensibilizar um exame de eletroencefalograma muitas vezes é fazendo essa fotoestimulação. Perfeito. Agora a gente vai entender um pouco mais, pessoal, com relação aos tipos de epilepsia. Temos aqui, que eu anotei, gente, focal, generalizada e focal, de início desconhecido ou refratária. Explica um pouco melhor pra gente sobre esses 5 tipos. São 5 mesmo ou tem algum que ficou de fora? Na verdade, assim, são as 5 mais comuns. São 5 mais comuns, acho que talvez seja essa a classificação. A classificação é longuíssima, tem muitas peculiaridades, tá? Então, mas que não precisa ser esmiuçado, obviamente, aqui. Mas, normalmente, a focal, a gente entende que ela começa numa área do cérebro e ela fica como se fosse reverberando aquele sinal elétrico naquela região do cérebro. Então, por exemplo, tem paciente que tem movimento do braço e ele fica fazendo um movimento repetido do braço e ele não tem perda de consciência, ele não tem abalo, por exemplo, no outro braço. Então, isso seria uma focal. Tá. A generalizada é aquele que o paciente principalmente tem perda de consciência associada. E a focal generalizada, como você falou, é que normalmente você começou com o início focal, mas ela teve uma generalização secundária. Então, começou com um abalo em uma região, por exemplo, específica da perna, do braço, e depois teve a perda de consciência e daí teve realmente os múltiplos abalos, tá? A refratária, a gente entende, e aqui é importante a gente frisar, que são aqueles pacientes que têm o uso de pelo menos de 2 ou mais medicações sem controle das crises. Então, o paciente que precisa tomar medicações anticrise, mais de uma medicação é relativamente comum. Mas quando ele precisa tomar 3 ou mais e ele não tem controle das crises, a gente chama de refratária. E daí, muitas vezes, esse caso pode até precisar de uma cirurgia para a gente tirar esse foco de onde está vindo esses disparos desorganizados. Perfeito. Qual é o grau de parentesco que uma criança deve ter diante de um familiar para definir o risco dela desenvolver a epilepsia? Normalmente a gente fala pais ou irmãos. Tá. Normalmente é o que a gente considera como risco aumentado. Pais ou irmãos. E aí qual é a idade, né? A idade do parente em que o parente desenvolveu as crises, né? Passou a desenvolver, pode também definir o risco, não é, doutora? Explica normalmente o risco é maior quando o familiar teve essas crises abaixo de 20 anos. E entre 20 e 35 é mais ou menos o risco intermediário e acima disso a gente considera um risco menor. Perfeito. E aí definindo esse risco, por exemplo, essa criança precisa fazer uma avaliação e a partir de quando? Normalmente a gente vai observar, a gente não vai fazer de rotina
tá? Porque mesmo o eletroencefalograma, que é o exame mais comum de ser feito na epilepsia, ele pode ser normal mesmo naquele paciente que teve uma crise epilética. Então, você imagina um paciente que teve uma crise epilética presenciada, às vezes apresenciada até pelo médico, então foi uma crise epilética efetivamente, ele pode fazer um eletro e esse eletro vir absolutamente normal. Então, esse exame não serve como um exame de triagem, porque ele pode ser absolutamente normal e isso não quer dizer que você está frente a uma pessoa que não é portadora de epilepsia. Perfeito. Agora, então, a gente vai falar sobre os casos relacionados a lesões cerebrais. E aí eu estou falando de traumatismo e AVC, principalmente? Até pela frequência, a gente está falando de traumatismo crânioencefálico, AVC, isquêmico ou hemorrágico, e também presença de tumores. Seja o tumor que está ali, seja o tumor que, por exemplo, o paciente teve que fazer uma neurocirurgia para tirar, ele também pode ficar com uma epilepsia secundária à abordagem cirúrgica. Perfeito. E existem casos, gente, onde a epilepsia ela se desenvolve por infecções, certo? Também. Que aí está associado a meningite, encefalite. Isso daí é um risco? Se torna um fator de risco ou é uma causa de fato? É uma causa. É uma causa. É uma causa, mas esse paciente que tem todas essas doenças, assim como os tumores, eles também podem ser uma causa e pode ser que você opere o tumor desse paciente, por exemplo, e ele deixe de ter crises. Então, essa crise, esse paciente não vai ser considerado um portador de epilepsia. Tá. Porque ele teve uma crise que tem uma causa e quando você tirou essa causa, ele deixou de ter crise. Então, ele não vai ser portador de epilepsia. Agora, alguns pacientes, eles vão manter as crises epiléticas a despeito da resolução do quadro, seja ele do tumor, seja ele da neuroinfecção, né? Que da neuroinfecção a gente engloba tanto as meningites quanto as encefalites, os abscessos cerebrais. Daí sim você vai considerar esse paciente portador de epilepsia secundário a uma infecção ou a um tumor cerebral. E vamos de participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, quem participa, Mariana Lopes, de Ribeirão Preto. Mariana, seja muito bem-vinda. Mulheres com epilepsia podem engravidar normalmente? A medicação pode afetar o bebê? Muito obrigada, viu, Mariana, pela sua participação. Então, Mariana, é uma pergunta super importante, realmente. As mulheres que são portadoras de epilepsia, elas podem engravidar desde que a epilepsia esteja sob controle, né? Então, ela já tenha, antes da concepção, ela tenha controle das crises e, mais importante, antes da concepção, ela tem que passar por uma avaliação do neurologista juntamente com o obstetra para fazer, às vezes, até trocar a medicação. Porque, sim, algumas medicações que a gente usa para o controle de crises, elas não podem ser usadas durante a gestação. Então, se aquela mulher portadora de epilepsia, ela quer engravidar, ela precisa passar por essa avaliação para, às vezes, trocar a medicação que ela usa, ver se ela vai ter o controle com essa troca para daí sim engravidar. Olha que bacana e que importante, Mariana, enriqueceu demais aqui o nosso bate-papo, a gente saber, né, por onde que uma gravidinha pode e deve caminhar para o controle também desse quadro. Tem mais participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, quem participa agora, a Luciana de João Pessoa. Parabéns! Que bacana, Luciana! Hoje o programa está uma bênção, abordando 2 temas tão importantes para toda a sociedade. Deus abençoe a todos. Luciana, muito obrigada, viu, pela sua participação. É muito importante a gente saber o feedback, porque são assuntos difíceis, muitas vezes, de falar, não é, doutora? Sem dúvida, é sempre bom a gente ouvir um feedback positivo. Eu imagino que esse aí seja o seu desafio diário, mas estamos aqui recebendo, graças, né, a você aí, o seu parabéns. Obrigada, Luciana. Queria entender um pouco mais como que é definido o caminho, né, o tratamento. O que você precisa levar em consideração? Obviamente, né, o tipo de paciente, por onde que caminha tudo isso. Eu imagino que o controle seja um grande desafio, não? O controle é um grande desafio e é um grande desafio principalmente nos casos de crises epiléticas não convulsivas, né, então que não tem uma manifestação motor, a gente conseguir fazer o diagnóstico. Muitos pacientes demoram muito a ter o diagnóstico e o paciente que ele fica tendo crises epiléticas sem diagnóstico e sem tratamento, ele tem um prejuízo cognitivo no futuro. Então é fundamental que a gente conscientize, porque embora todo mundo já tenha ouvido falar sobre epilepsia, quando a gente foge dos quadros não convulsivos,
existe muito desconhecimento ainda, inclusive dos médicos. E por falar em desconhecimento e a nossa importância de estar aqui diante de vocês, eu acho que mais do que qualquer outra pergunta que eu possa vir a fazer, acho que a mais importante é como fazer, de que forma agir para ajudar uma pessoa que esteja tendo uma crise epilética ao nosso lado. Essa é uma pergunta muito importante, porque qualquer um aí que possa estar escutando a gente e que já tenha presenciado uma crise epilética, principalmente as crises epiléticas com manifestações motoras, sabem o quanto pode ser assustador e o quanto você pode se sentir impotente naquele momento, tá? O que você pode fazer a primeira coisa, se você vê que se a pessoa já tiver caído no chão, né? Porque a maioria das vezes a gente acaba notando já quando a pessoa já teve a perda de consciência. Tentar afastar a pessoa de todos os objetos que possam machucá-la. Então, se estiver próximo dessa mesa, por exemplo, a gente vai afastar a mesa, tentar colocar uma blusa, uma roupa, um lençol embaixo da cabeça para que a pessoa não bata, durante a convulsão, não bata a cabeça no chão. Tentar colocar a pessoa de lado para facilitar a respiração, tá? E esperar a crise passar. Basicamente é isso. O que a gente recomenda? Normalmente, esses pacientes que têm uma perda de consciência pela crise, eles vão ter uma sonolência depois da crise. Isso é o esperado, tá? Durante esse período de sonolência, é a hora da gente tentar entender. Essa pessoa já tinha crises, né? Eu tenho uma plaquinha, tem gente que anda com alguma coisa na carteira, eu tento conversar com alguém que tenha mais conhecimento do histórico dessa pessoa, às vezes tem um familiar próximo, ela já tem crise? Ela já tem crise, a gente vai ficar esperando ver se ela acorda depois desse período de sonolência. Tá. Ela nunca teve crise, o ideal é remover essa pessoa para o hospital, tá? Pode ser que durante essa remoção, essa pessoa acorde normalmente e você fale, puxa, foi uma bobagem trazer ela para o hospital. Não vai ser bobagem. Essa pessoa, se ela está tendo o primeiro episódio convulsivo dela, ela precisa ser investigada de por que isso aconteceu. O que não fazer em hipótese nenhuma? Não colocar a mão dentro da boca da pessoa, porque isso é muito comum, não é? É muito comum, existe uma lenda, né, urbana de que você deveria puxar a língua da pessoa para que a pessoa não morda a própria língua. E realmente a mordedura de língua é algo que acontece, tá? É frequente que, inclusive, esses pacientes tenham saída de sangue pela boca porque morderam a língua. Mas o primeiro ponto é, se você puxar a língua da pessoa, primeiro, você não vai prevenir a mordedura, porque você vai colocar a língua entre os dentes da pessoa, então você não vai prevenir. Segundo, você pode acabar mordido pela pessoa. E esse músculo que a gente tem aqui, que é o músculo temporal, ele é um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo. Tem uma força enorme. Então, você pode machucar muito seriamente o seu dedo se você colocar a mão na língua da pessoa, além de não ajudá-la. Então, assim, realmente não tem função nenhuma você fazer essa atitude. Orientações anotadas, pessoal. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual destas verdades sobre epilepsia mais te surpreende? A alternativa mais votada. Em algumas regiões não há atendimento médico. Queria que você comentasse o resultado dessa nossa enquete. Infelizmente, é isso que existe, não é, doutora? Infelizmente, a gente tem alguns locais que não vai ter suporte nenhum para a gente fazer nenhum eletroencefalograma, como eu falei, que é um exame relativamente simples, mas que precisa de alguém com conhecimento até para laudar. Muitas vezes, as medicações para crise convulsiva a gente vai ter disponíveis frequentemente, mas a gente vai ter as medicações que a gente faz na fase mais aguda. Só para tirar da crise. Para tirar da crise, e muitas vezes ela não vai ser suficiente, a gente vai ter que transferir esse paciente aí em condições bem ruins. Então, isso, infelizmente, é verdade, e é verdade para uma série de doenças, não é só para epilepsia, né? Exatamente. Por isso, pessoal, a importância desse bate-papo, por mais que não seja fácil, ele é necessário, e mais necessário ainda foram as orientações que a gente recebeu da doutora para poder ajudar quem tiver ou vier a passar mal ao nosso lado. Combinado? Doutora, gostaria demais de agradecer sua presença, sua participação aqui com a gente. Quem gostou, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Ana Gandolfi, neurocirurgiã, ela deixa à sua disposição o Instagram, doutora Ana Gandolfi, o LinkedIn, Ana Gandolfi, e ela tem também, gente, um canal no YouTube, Médico de Quê? Entra lá e confere um pouco mais sobre o trabalho dela. Desejo a você um excelente restinho de tarde. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. E a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas, na nossa próxima consulta. Até amanhã.